E realmente creio que a maioria dessas 90% de empresas brasileiras, elas sejam pequenas ou micro, né? E como o Evanir trouxe, quem disse que tem que ser uma grande empresa para fazer um planejamento? Até porque acredita-se que quem criou aquele CNPJ depois se tornou sócio do irmão ou de um primo e não tenha feito um contrato ou até mesmo feito adendos. Então, por que há vantagem em fazer esse planejamento empresarial, doutora? Certo. Não, exatamente por isso, né? E a gente tem essa crença justamente. Eu vejo mais de uma vez, já ouvi falar, né, sobre ser só para grandes empresas, mas pelo contrário, a maioria das nossas empresas são pequenas e médias. São empresas muito importantes que desenvolvem o comércio local, que desenvolvem, né, o mercado de trabalho, que arrecadam impostos. É importante olhar para elas também. Até porque, né, eu acho que eu posso dizer que grandes empresas muito provavelmente já têm isso bem organizado, né? Provavelmente. Então essa questão de... Falou o contador aqui. Tem um mercado aí pra gente trabalhar. Sempre tem. Mas para pequenas empresas, sim, porque muitas vezes aquela empresa ela é o sustento de toda uma família, né? Então, a vantagem de se fazer um planejamento sucessório para todas essas é possibilitar que justamente os sócios conversem sobre essa situação, né? Eu sei que falar sobre morte é um tema bem desafiador, é um tema delicado, principalmente na nossa sociedade, é um tabu, assim, porque tem gente que, enfim, acha que vai atrair, prefere não falar, deixa para depois, mas eu acho que é a única certeza da vida, né? Então, é importante falar sobre essas questões e o planejamento sucessório possibilita isso, né? Que os herdeiros, em conjunto com o dono da empresa, então com o patriarca, enfim, e com os outros sócios, sentem e conversem sobre isso, pensem o que a gente vai fazer depois, para quem que a gente vai deixar, ou então não, a gente não quer deixar. Exatamente o que deve levar em consideração na hora de fazer esse planejamento sucessório de um negócio familiar, doutora? É muito interessante, né? O que é importante, eu digo, inclusive em qualquer negócio, não só familiar, né? É olhar para a família. Porque a gente vê muitos casos de empresas que têm uma organização empresarial, tributária, contábil, mas esquece de olhar para a família. E é muito importante, né, levar em consideração esses aspectos. Em primeiro lugar, que tenha consenso, que os herdeiros, junto com o autor da herança, né, que a gente chama que é o patriarca, junto com os outros sócios, possam sentar, conversar, né, ter um consenso sobre aquilo. E aí sim, né, de certa forma, olhar para todos esses aspectos. Eu entendo que